na palavra de Deus e o livro de Gênesis, capítulo 32, e ontem e hoje nós falamos um pouco, né, sobre essa história, e vamos um pouco mais, né, outros detalhes aqui da história de Jacó, que está contida nesse texto. Nós podemos hoje à noite então, compartilhar um pouco mais. E também alguém que por um acaso está em casa, não pôde vir no Congresso de Vida Vitoriosa, ou que também costuma ouvir a palavra de Deus pela internet, nós já agradecemos que você possa estar aqui também nessa noite. Então, no livro de Gênesis, capítulo 32, no verso 22 ao verso 32, tá? Gênesis 32, do verso 22 ao 32, que diz assim a palavra de Deus. Eu ainda estou me ouvindo, não sei se está baixo, porque para mim eu estou ouvindo baixo, tá? Eu estou forçando aqui para poder falar. Ei, som, ei. Agora parece que eu estou me ouvindo melhor. Acho que ele aumentou lá. Tá bom, agora tá ok. Então vamos lá, diz assim: e levantou-se, amém todos? E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-lhe ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens que prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me perto para saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol, quando passou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Que Deus assim abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Então eu quero falar nessa noite sobre o tema Peniel, né? Peniel é o que mesmo nós já aprendemos durante esses dias, em todo o Congresso de Vida Vitoriosa, esse nome, né? Peniel é o que? Encontro com Deus, ou face a face com Deus, e aí permaneceu vivo, né? Face a face com o Senhor, e a vida foi salva. Então, Peniel tem esse nome dado por Jacó, porque estive face a face com o Senhor, e mesmo assim a minha vida foi salva. Porque, irmãos, Jacó dá esse nome àquele local e aquelas circunstâncias, porque era costume de Israel naquela época, e era costume do povo judeu entender que nenhum homem poderia ver Deus, ter um encontro face a face com o Senhor e ainda permanecer vivo. Por que eles entendiam isso? Porque o homem é pecador e Deus é santo. Então Deus, como não coaduna com o pecado, o homem nunca poderá estar na presença de Deus e permanecer vivo. E Jacó então aqui
E aí ele se surpreende: como eu permaneço ainda vivo? Por isso ele chamou aquele nome Peniel, né? Encontro com Deus, né? Face a face com Deus, e a minha alma foi salva. Então, o contexto da história de Jacó, a maioria de quem está aqui já sabe o contexto da história de Jacó. Sabe que Jacó, até aquele dia, até aquele encontro, ele era esse homem chamado Jacó. Esse foi o título dado para ele. Por quê? Porque Jacó, enganador, não é isso? Desde o ventre, disse que ele lutava com Esaú para sair do ventre, né? Já com essa tendência, com essa guerra com o irmão. Então esse nome de Jacó, dado a ele, de fato, foi desenvolvido durante a vida dele, até esse dia aqui, tendo esse caráter de enganador, sendo enganado, trapaceiro, enrolão, oportunista, né? Porque o caráter dele era esse. Só que sobre a vida de Jacó tinha uma promessa, não? Porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão de nação. Então Jacó tem Abraão, tem Isaac, e Isaac agora tem Jacó e Esaú. Mas mesmo assim havia uma promessa sobre eles. E ainda é dito na promessa que o maior ia servir o menor. E o menor, no caso, era Jacó, ou o mais novo, né? Esse menor seria Jacó. Então havia essa promessa. Mas mesmo diante dessa promessa, Jacó não mudou o seu caráter. E é interessante, irmãos, e é interessante que até aquele dia Jacó teve muitas oportunidades de ser mudado. Jacó, durante toda a sua história, ele teve várias oportunidades de ver a graça de Deus na vida dele ser transformado, dele ser mudado, dele viver uma vida agora como príncipe, como a promessa que era dada a ele de pai de uma multidão de nação. Mas ele não se atentou para isso. Ele não se atentou para isso. Ele teve a oportunidade de ver a graça de Deus quando o irmão dele ia matar ele. Ele teve a oportunidade de ver a graça de Deus quando ele estava fugindo e Deus falou com ele naquele sonho da escada. Ele teve a oportunidade de ver a graça de Deus, Labão enrolando ele, e Deus fazendo com que o que Labão fazia de errado viesse como bênção para ele. Você teve várias oportunidades de ver a graça de Deus, de ver o poder de Deus, de ver a misericórdia de Deus, para que ele pudesse ter uma vida transformada, mas ele não se atentou. E é interessante que naquele dia, isso que é importante em Peniel, naquele dia é o dia do divisor de água, para qualquer pessoa. É o dia do divisor de água, como foi na vida do apóstolo Paulo. O dia do divisor de água é o dia que ele nunca esqueceu. É o dia onde ele foi transformado. É o dia onde a vida dele foi mudada. Então Jacó passou aproximadamente essa data aqui de Peniel. Jacó tinha em torno de 60 anos ou um pouco mais. Porque quando ele foge da presença do irmão que queria matá-lo, porque ele tinha roubado a primogenitura, ele tinha em torno de 40 anos. E quando ele retorna lá, então ele trabalha por 7 anos na verdade ele trabalha 14 anos por Raquel. Só que por 7 ele recebe Léia. E ele só recebe Raquel por 14. E então ele trabalha mais 7 anos, aproximadamente 7 anos, por conta do rebanho que agora, dos recursos que agora ele tem. Então ele passa lá em torno de 20, 21 anos, aproximadamente 21 anos. E então nessa data aqui ele tem em torno de 60, um pouco mais. Veja só, 60 anos. Veja só, irmãos, isso nós falamos muito no Vida Vitoriosa. 60 anos, mas não permitiu que o coração se quebrantasse para viver o que Deus desejava para ele.
seja vivenciado na vida de alguém, mas acaba que a pessoa vai deixando, vai protelando e vai, não, está muito bom como Jacó, né? Está muito bom como Jacó. Eu tenho ganhei uma mulher, 2 mulheres, 2 concubinas, 12 filhos até então tinha 12, que era 11 filhos e uma filha. Está tudo bem. Jacó viveu durante aproximadamente 60 anos com aquele caráter de Jacó, e aquilo não movia o coração dele. Já pensou alguém ser reconhecido com o caráter de Jacó, e aquilo não mover, mesmo sobre ele tendo uma promessa? Se acostumar porque supostamente ele estava sendo abençoado, e de fato ele estava sendo, pela misericórdia de Deus. Ele foi abençoado porque não morreu, ele foi abençoado porque foi construída uma família. Ele foi abençoado porque Labão queria destruí-lo e Deus não permitiu. E sabe que às vezes nós nos acostumamos a ter esse caráter de Jacó. Eu digo nós porque geramos, fazendo de forma generalizada, esse caráter de Jacó, e nos acostumamos com essa vida de Jacó porque supostamente estamos sendo abençoados. E então Jacó, naquele dia, naquela noite especificamente, o que acontece? Ele passa tudo que ele conquistou. Olha só, ele passa o Val de Jaboque, né, um rio, um vale, um riacho. Ele passa o Val de Jaboque para o outro lado, passa as mulheres, passa as concubinas, os filhos, passa todo o mantimento, todo o gado, tudo que ele tinha, e ele volta e fica só ele. Opa, aqui tem uma decisão séria. Em Peniel é o divisor de água. Peniel é o local, uma das decisões da decisão mais difícil da vida, difícil, da mais séria, daquela que tem a ver com vida e morte, morte e vida, dependendo do que o ser humano vai decidir. É Peniel. Então ele passa por tudo, fica só ele. E é interessante que quando fica só ele, e aí agora ele não tem nenhum aparato de eu tenho mulher, eu tenho família, eu tenho fazenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora está só ele. E ele não tem ninguém para apoiar ou para desapoiar. Não, continua como Jacó, está bom demais. Ou não continua. Não, só está ele e Deus. Eu ouvi uma história, acho que foi do inventor da lâmpada, agora eu não estou lembrando o nome dele. Thomas Edison. Acho que foi de Thomas Edison, eu acho. Ele foi inventor de muitas outras coisas, né? Aí diz que quando criança, por que ele foi esse grande inventor de muitas coisas? Aí diz que o grande filósofo vai dizer que é porque não tinha ninguém dizendo para ele nada, se o certo ou o errado. Por isso ele foi inventando. Então para Jacó só ele deu, não tinha ninguém dizendo, não, fica assim mesmo, ou não fica. Porque, irmãos, essa decisão de vida e morte tem a ver conosco e com Deus. Tem a ver diretamente conosco e com Deus. Por isso que a palavra, ela é até levada por alguém, para que alguém seja usado por Deus para levar essa palavra de salvação. Mas a decisão é dela. A decisão é de cada um de mudar de vida. A decisão é de cada um de ser mudado de Jacó para Israel. Então ele passa tudo, volta e fica só ele e Deus. E diz o texto que ele começou, tinha um homem lá. Alguns vão entender que foi uma luta, a questão simbólica, ele estava orando em oração, né? Lá não diz muito se era orando em oração, se era uma luta de judô, de karatê. Só diz que ele, e provavelmente, né? Claro, isso eu entendo pelo todo o contexto, que se o anjo quisesse matá-lo logo, mataria, porque não tinha nenhuma força para lutar com Deus. É bem provável que ele estava lutando, desejando ser abençoado. É isso que Deus. Lutando
para que o anjo não fosse sem que o abençoasse. E ele logo percebeu que aquele anjo não era um anjo maligno, né? Um anjo caído, ou qualquer pessoa, como um homem parecido com ele, parecido com Jacó, né? Mas era um homem santo, ou era o próprio Deus. E é provavelmente que era o próprio Deus, não era um anjo de Deus, era o próprio Deus. E diz que ele vai e luta com Deus, e luta de tal forma, tão ferrenha, eu vou começar assim, que o anjo não foi. E aí, mas aí eu entendo, irmãos, que tem mais desejo de Deus em ficar do que a capacidade do homem de atrair a Deus. Que a palavra de Deus vai dizer que Deus, olhando do céu, não olhou nenhuma atração do homem para que ele pudesse vir, no sentido de que o homem tivesse santidade para atrair a Deus. Mas na verdade, a maior força tem em Deus vir para abençoar. O anjo quis ficar, Deus quis ficar para abençoar. Deus, através do seu filho, teve sua maior prova de amor, enviando-o para a terra, para tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Então Jacó luta com o anjo, e ali é interessante que naquela luta, o anjo vai dizer: me solta aqui, já está a alma subindo, né? Ele: não te solto enquanto tu não me abençoares. Meus irmãos, naquele dia Jacó não queria mais ser chamado de Jacó. E a ideia não era o nome Jacó, mas era o caráter dele, era a vida dele. Há um dia que nós vamos ter esse divisor de águas, que não dá mais para viver fora dos propósitos de Deus. Não dá mais para viver distante daquilo que Deus prometeu para nós vivermos, de sermos seus servos produtivos, servos que amem ao Senhor, que fazem a obra de Deus, que amem de todo o coração, que prenda a atração, que prenda a atenção de Deus. Como Jó prendeu a atenção de Deus, quando disse para Satanás: tu vê meu servo Jó? Veja só, irmãos, como é maravilhoso servir a Deus, sabe? Servir com integridade. Então Deus dizendo para as hostes malignas: tu vê meu servo? Tu presta atenção no meu servo? Porque eu presto atenção nele. Eu sei quem ele é. Veja só como Deus nos olha, como Deus nos observa, sabe? Não nos observa para massacrar, para castigar, como qualquer um ser humano, mas olha: tu vê meu servo? E Jacó naquela noite, então, não tinha mais condições psicológicas. É claro que ele primeiro está com medo de encontrar o irmão que já vinha. Ele não sabe a reação do irmão. Mas naquela noite, independente de como ele foi para a luta, ele queria ser abençoado. Mas era bem provável que ele não queria mais ter aquela vida de Jacó. É bem provável que ele não queria mais viver como Jacó, a vida de enganador, trapaceiro. Então, Peniel é o lugar onde ocorre a mais difícil decisão da vida. É a decisão de vida ou morte, morte ou vida. E então, no versículo 22 e 24, vai dizer que ele levantou, e para isso é necessário uma ação. Ele levantou tudo, depois no vale, voltou, e agora ele começou a lutar com Deus. E na luta com Deus, em Peniel, é onde seremos confrontados conosco e com Deus. A maior luta, nós percebemos aqui no Congresso Vida Vitoriosa, que uma das grandes lutas que nós temos é conosco mesmo. Não é não? É conosco. E olhando para nós olhamos muitas coisas ruins que nós não queremos viver. Tem até uma certa pessoa que disse que, rapaz, eu até sorri no dia que ela disse isso, essa pessoa: tem um bocado de coisa que eu não gosto de mim, se eu pudesse eu me matava, porque eu não gosto de mim. Mas tem uma coisa que eu gosto: eu tenho autocontrole.
Irmãos, nós olhando para nós, tem muita coisa que a gente não gosta. Mas a questão é que, mesmo não gostando, nós não temos capacidade de mudar. Agora temos um encontro conosco. Opa, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou Jacó, vamos pensar assim. Mas e aí? O que pode mudar essa natureza? Só que agora ele está diante dele e está diante de Deus. E ele está pedindo, ele está clamando: me abençoe. Se irmãos estão achando que ele está pedindo fazenda, família, tudo isso ele tinha. Prestígio, tudo isso ele tinha. Agora ele queria mudar, era ele. Me abençoe. Não te deixarei aí, se não me abençoares. E é nesse encontro com Deus. A gente não gosta de muitas coisas, mas é só Deus que pode mudar essas coisas que a gente não gosta. É só Deus que tem o poder de transformar, é só Deus que tem o poder de salvar. Então, lugar onde o homem terá a oportunidade de romper com a vida de trapaceiro, de enganador, de pecado, de enganos e pecados. É ali que ele tem a chance de mudar. É só diante de Deus. É diante de Deus, Deus que perdoa. A palavra de Deus diz que Ele perdoa, purifica, santifica, de tal forma que o homem agora é santo. Já pensou? Isso é uma coisa até meio que inusitada. Vai um homem, Jacó, que passou 60 anos sendo enganador. Você acha que a mente de alguém muda rápido assim? Não, a psicologia vai dizer que a pessoa vai gravando as coisas, né? A psicologia diz isso, que a mente da pessoa é um elástico. E quanto mais coisas você coloca lá, mais ela fica e mais aprende. E quando você treina, parece que você vai fazendo repetidamente. E para tirar isso da mente, tirar isso do coração, tirar o pecado, tirar a mente pecaminosa, só Deus pode fazer. Só o sangue de Jesus pode purificar, pode perdoar e pode purificar, para que o homem deixe de ser Jacó e agora seja Israel. Israel. Então é a oportunidade, quem é a oportunidade de deixar de ser esse trapaceiro, enganador e pecador. Lá no capítulo 30, do versículo 37 ao 43, diz assim. Aí eu gostaria que me ajudasse. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de avileira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Não, 30. Do 37 ao 43. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos campos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinha beber. E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces dos rebanhos para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. Isso significa que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. E cresceu. O quê? O que foi? Isso seguia cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, porque concebia diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não os punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos de servos e camelos e jumentas. Olha só.
está ali, ele já ganhou Raquel, já ganhou Lia, e agora vai trabalhar mais 7 anos pelo recurso, pelos rebanhos, e agora ele percebe que Labão está enganando ele. O que ele faz? Opa, vou fazer minha enganação também. Ele vai lá, risca as varas, coloca como uma mandiga diante do rebanho. Quando o rebanho ia beber, ele colocava a vara lá diante dos salpicados e malhados, que foi o que Jacó, o de Labão, definiu para ele como salário dele. E quando as brancas iam, que era de Labão, ele tirava as varas. Ou seja, durante esse período aqui, Labão era tudo fraquinho e aqui Jacó tudo forte. De tal forma que ele ficou mais rico do que Labão. Mas rico como? Sendo o mesmo Jacó. Ele não mudou de vida. Mas aqui em Peniel ele mudou. Deus mudou ele. Irmãos, e a partir daí de Peniel, Jacó nunca mais foi um homem, foi o mesmo homem. Nunca mais foi o mesmo homem. Tanto que aonde ele ia, antes como Jacó, ele não era tão respeitado. Ele não era respeitado. Mas como Israel, aonde ele ia, ele era respeitado. Aonde os seus filhos iam. Percebe que a bênção que ele recebe, ela não tem a ver só com ele. Não tem a ver só com a mudança de caráter dele. Mas a mudança de caráter dele vai fazer com que isso se transporte para todos os seus filhos, toda a sua família. Então, Jacó teve a oportunidade de romper com os enganos, com o pecado, com as trapaças, porque estava diante de um Deus que não faz barganha. Se alguém quer mudar de vida, não barganhe com Deus, porque Deus não faz barganha. Se você ouve a palavra supostamente a palavra de Deus, e essa palavra estão te dizendo algum tipo de promessa, e essa promessa é algum tipo de barganha, foge, porque Deus não faz barganha. Até porque o homem não tem nada nele que possa trocar com o que Deus tem para dar. Na verdade, Deus é que tem em dar para o homem. Deus é que deseja que o homem seja abençoado, mas não que o homem possa trocar alguma barganha com Deus. Então Jacó estava diante de um Deus santo que não barganha, mas deseja abençoar e torná-lo com que o homem reflita o caráter de Deus. No dia que nós tivemos esse encontro com Deus, não foi porque Deus achou alguma coisa boa em nós, mas na verdade Deus ama a sua criatura. Amém? Deus ama a sua criação. E a criação de Deus sempre refletia a glória de Deus. No jardim, Deus conversava com Adão tranquilamente, até que o pecado entrou. Aí não teve mais conversa tranquila. Deus conversa conosco tranquilamente no dia que nós nos convertemos. Mas até então não tem tranquilidade. Não tem tranquilidade. Porque Deus não coaduna com o pecado, mas deseja que o homem saia do pecado e venha refletir a sua glória. E isso aconteceu em Peniel. Isso só pode acontecer em Peniel. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, enquanto ele estava indo para Damasco, não tinha uma conversa sadia com Deus, não. Ele tinha conversaria com o sacerdote para tentar matar os cristãos, né? Uma cartinha para cá, uma cartinha para lá, um voto político para lá, um voto político para cá, fazendo aquela barganha entre eles. Mas no caminho para Damasco, aleluia, no caminho para Damasco foi o Peniel de Paulo. Eu pergunto, você sabe o lugar de Peniel, seu Peniel? Você lembra? Se você lembra, glória a Deus por isso, que Jacó nunca esqueceu, Paulo nunca esqueceu. Se você não lembra, é bem provável que em Peniel, irmãos, o homem tem que quebrar as estruturas, senão ele não sai transformado, porque Deus não se quebra, porque Deus é santo, perfeito, Deus todo-poderoso. O homem que tem que se quebrar para ter vida, para permanecer vivo, porque até então ele não se quebra.
quebrantado diante de Deus, ele continua como Jacó. Foi assim com o apóstolo Paulo. No caminho para Damasco, ele perguntou: quem é, Senhor? Por quê? Porque Deus tocou nele, tirou logo aquilo que ele supostamente ia chegar lá enxergando, né? Tirou logo a visão, derribou logo ele. Com Jacó foi do mesmo jeito. Jacó estava achando que estava prevalecendo, vamos pensar assim: não te deixarei aí se não me abençoares. E o anjo pegou no local lá onde não dá para se segurar, se sustentar, bem na juntura da coxa. Tocou aqui, meu amigo, opa, quebrou todo o ombro. É verdade. Não é não? Quem tem dor de coluna sabe disso. Não é não? Quem tem dor muscular sabe disso. Tocou na juntura da coxa, pronto, acabou com o ombro. Isso vai entender que o homem não se sustenta com a sua estrutura. O homem não se sustenta com o seu vigor, não se sustenta com o seu potencial, com o potencial humano, mas se sustenta com a graça de Deus. Que era o que Jacó não estava percebendo até aquele dia. Porque o irmão não matou ele porque Deus livrou. Labão não matou porque Deus livrou. Ele foi abençoado porque Deus abençoou. Financeiramente, materialmente. Mas ali, Deus teve que quebrantar ele. Assim como o apóstolo Paulo foi quebrantado. Então, Peniel é um lugar que não se esquece. E Paulo, o dia que Paulo morreu, provavelmente com mais de 60 anos, vamos pensar assim, provavelmente, ele lembra direitinho. Cada vez que ele contava a história da conversão dele, do Peniel, ele contava o mesmo, não tinha nenhuma mentira, porque geralmente mentira ela aumenta sempre um pouquinho, não? Quando a história é mentirosa, aí você conta um ponto, aí quando ela é mentirosa ela aumenta mais um ponto. Mas de Paulo não. Paulo contava a mesma história, do mesmo jeitinho que aconteceu com ele, porque ele teve Peniel. Assim é com cada ser humano que quer ir a Peniel, ao encontro com Deus. Então, lá é lugar de redenção, pois só em Jesus o homem pode ver Deus e permanecer vivo. Só em Jesus Cristo o homem pode ver Deus e permanecer vivo. Somente. Jesus vai dizer para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, não lembra da serpente? A Neustã, né? Que depois se tornou até um motivo de idolatria. A Neustã. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, ou veja, ou reconheça, tenha vida. Então, Peniel é um lugar de redenção, onde o homem deixa de ser inimigo de Deus. Vamos pensar assim: está um relacionamento quebrado, e agora se aproxima de Deus, possa ver Deus e não morrer, ver Deus e permanecer vivo, ou na verdade adquirir a vida agora, adquirir a vida. Porque quem não tem Jesus, a palavra de Deus diz que ainda é morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, do 1 em diante, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz: e vos vivificou, Efésios 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida através do seu Filho, através da morte do seu Filho. Então lá é lugar de redenção, lugar de Peniel, lugar de redenção, pois a redenção do homem é a partir desse momento em que o homem é marcado por Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 vai dizer que Deus nos marca com seu Espírito. É em Peniel que nós somos marcados. Os discípulos de Jesus, os 12, seguiram Jesus durante 3 anos. E da morte até a assunção de Jesus ao céu, Jesus sempre ficou dizendo para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam marcados, até que vocês sejam transformados, até que o Espírito Santo
poder de anunciar a salvação. Os discípulos não saíram de Jerusalém enquanto não chegou os 50 dias da morte, da ressurreição de Jesus, chamado Pentecostes, mais de 10 dias depois da assunção de Jesus. Naquele dia os discípulos foram selados, assim como cada um de nós, no dia da nossa redenção, nós somos selados pelo Espírito Santo. E é aquele que garante, o Espírito Santo é a garantia de que nós somos de Deus. Falamos muito isso no Vida Vitoriosa, que às vezes o inimigo coloca, tu não é salvo, tu não é isso, porque tu tem fortaleza tal, pecado tal, ainda está vivendo nessas fortalezas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é marcado por Deus, aquele que é selado pelo Espírito Santo, é de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E você, se ainda não tem a oportunidade de deixar de ser Jacó e ir a Peniel, ter esse encontro com Deus. Então lá é lugar de redenção, pois na redenção é que o homem percebe que não prevalece pela força, mas pela graça. Até ter esse encontro, o homem se acha um tal. Não é isso? Até ter o encontro em Peniel, Jacó era o quê? O espertão. Enganou o pai. Rapaz, era inteligente demais, né? Já pensou esse homem servo de Deus? Não tem? Tem muita gente aí que é inteligente demais. Já pensou esse homem, essa mulher ser serva de Deus? Não? É muito talentoso. Opa, já pensou ir a Peniel? Jacó era esperto demais. Enganou o pai, enganou o irmão. Aí Labão, eles eram da mesma laia, vamos pensar assim, né? Uma expressão popular. Aí Labão tentou enganar ele deu a volta por cima, enganou Labão. Aí na luta com Deus, ele vai e percebe que não dá para enganar Deus. Aleluia, Senhor. Meus queridos, você que ainda não foi a Peniel, não dá para enganar Deus. Na verdade, não se engane. Se nós não tivermos esse encontro com o Senhor, não nos enganamos. Labão, Jacó se achava esperto, mas durante 60 anos ele se enganou. Então ele viver. E é interessante, irmãos, que a gente não percebe que nós não vivemos até ter esse encontro com Deus. Que é o Deus que é a verdade, a vida, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se não tivermos esse encontro, vamos vivendo como Jacó até passar, até na velhice. E quem sabe, a palavra de Deus vai dizer que era bom que tivesse conhecido Deus na infância, né? Na juventude. Serviço a Deus na juventude. Porque podem vir os maus dias e vai dizer, hoje eu não posso. Vou contar aqui, ó. Tem muitos idosos que não puderam vir, né? Estão lá, não posso servir a Deus. Se fosse jovem, pelo menos a força de 20, né? A mobilidade para mim. Então é lugar de redenção, pois é na redenção que o homem percebe que não prevalece pela força, mas pela graça. E Jacó então vai perceber isso, quando é tocado na coxa. Ele estava lutando, mas aí o anjo dá um golpe de misericórdia. Vamos pensar assim, não tem um golpe de misericórdia? O golpe de misericórdia é da morte, mas eu estou dizendo aqui, o golpe de misericórdia, e ele vai, reconhece, porque o homem não prevalece pela força, mas é reconhecendo a graça de Deus. E Deus derrama a graça sobre a vida dele. Qual é o teu nome? Ele pergunta. O anjo pergunta para Jacó. Jacó. Opa, Jacó, agora, a primeira verdade da tua vida tu começou a contar. Não tem agora negócio de fake news. E é interessante falar de fake news. Eu tenho um amigo, e ele não tinha muito discernimento do que era fake news. Ele chegou e disse para mim assim: rapaz, irmão, esse tal de fake news é uma desgrota. Ele falou assim: eu digo, por que, assim? Mas ele só fala mentira. Ele disse: seu Zica, fake news é a própria mentira, não é que negócio assim, né? Mas diante disso, a primeira verdade talvez que Jacó vivenciou foi dizer: eu sou Jacó. No encontro com Deus, a pessoa revela o que é. Eu sou isso. A pessoa não muda enquanto não reconhecer o que é. Ou Deus não transforma o seu coração enquanto não reconhecer o que ele é. Pecador, carente de salvação, carente da graça de Deus. Então Deus diz: tu és Jacó, mas porque tu falou a verdade, tu reconheceu a tua
condição de pecador, de enganador. Agora eu te chamo, que tu vai, a partir de agora tu vai ser chamado Israel. A pessoa, irmãos, que maravilha. Olha o caráter de enganador, agora vai chamar de príncipe. Só que ele tinha uma promessa para ser chamado de príncipe há muito tempo. Desde criança, desde jovem, desde adolescente, desde jovem, desde homem feito. Ele tinha essa promessa de Deus. Você é para ser um príncipe. Assim como Deus fez cada criatura. Príncipes e princesas do Senhor. Mas ele só vai ser príncipe aqui com 60 anos de idade, aproximadamente. Então a partir de agora tu vai ser chamado Israel, porque tu lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Opa, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não resiste. Sabe, irmãos? Um coração quebrantado e contrito Deus não resiste, mas Deus abençoa. A palavra de Deus vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas abençoa os humildes e dá graça sobre a vida dele. E então é na redenção que Jacó percebeu a misericórdia de Deus, que estava sobre a vida dele todo o tempo. Mas é em Peniel que ele recebe isso para a própria vida. Que ele tenha consciência disso. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos a consciência que é por causa da graça de Deus que nós estamos aqui. Sabe? Que se Deus tirar a mão, acabou para todo mundo. É pela graça de Deus que Deus nos dá a condição de, sempre Deus nos dá a oportunidade. Jacó teve muitas oportunidades. É porque o Senhor não desiste de resgatar o seu povo. Ele disse que pode ser 100 ovelhas, mas se uma fugiu, ele vai, porque é sua criatura. Não está necessariamente em nós, mas está no amor de Deus. Está no amor de Deus. Você ser fortalecido, você ser renovado pela palavra, você ser incentivado para permanecer como príncipe, como princesa, tem a ver com o amor de Deus. Tem a ver com a graça de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Ele vai e pergunta para Jacó. Jacó pergunta: qual é o teu nome? E o anjo não responde. Por que quer saber o meu nome? Já que tu já foi abençoado. Irmãos, não tem como não identificar, quando temos esse encontro com Deus, quem está falando. Sabe? A voz de Deus, quando nós temos esse encontro com Ele, ela é indescritível. Não tem voz desse mundo igual a de Deus. Não tem ação deste mundo igual a de Deus. A de Deus é inconfundível. A misericórdia de Deus é maior, o amor de Deus é maior, a graça de Deus é maior, a voz de Deus é uma voz inconfundível. Para quem quer ouvir, para quem quer se quebrantar, para quem quer se ter esse encontro com Deus. Então Jacó, ele não responde e diz o texto, e ele o abençoou. E ele o abençoou. E eu quero concluir dizendo o seguinte: e Jacó chamou aquele lugar, que o nome não é dado por Deus, não foi um anjo, mas por Jacó. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia ele: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Amém? Você pode dizer isso também? Eu já tive em Peniel, né? Eu já tive em Peniel. Ou você pode dizer assim: eu nunca tive em Peniel. Mas você pode estar tendo a oportunidade hoje de estar em Peniel. Se é esse desejo do seu coração, ter esse encontro com Deus, né? Receber a Jesus como Senhor, o próprio Deus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele foi quem revelou Deus ao nosso coração. Se você deseja. Então, quantas oportunidades Jacó teve durante a vida de se tornar esse príncipe? E talvez você, quantas oportunidades de ser transformado por Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, mas sem perceber, ou sem se importar com essa graça, ele preferiu, durante, talvez, um pouco menos da metade, ele viveu 140
47 anos. Mas praticamente um terço da vida, mais de um terço da vida destruída, né? Vivendo como alguém que Deus não criou para ser. Quem sabe você também possa estar vivendo isso. Deus criou para você ser um príncipe. Deus o fez para ser um príncipe e até hoje está vivendo como Jacó, distante de Deus, porque não quer se quebrantar. Será que vai deixar Deus ferir a coxa? Né? Será que vai permitir que Deus faça algo para entender que Deus é quem manda? E como um pai tem autoridade para isso? Nessa noite você tem a oportunidade de reconhecer Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e ter esse encontro com Deus, esse Peniel na sua vida, assim como Jacó teve.